Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui do canal. Hoje nós vamos fazer 5 questões de círculos do SAT com a ajuda da Desmos, e vocês vão ver que essa matéria aqui é um pouco complicada, que geralmente gera dúvida nos alunos, fica bem mais fácil com o auxílio da calculadora. Então vamos lá. Questões 1 e 2 aí na tela. Questão 1, dá o círculo ali, fala que tem, né, o diâmetro com esses pontos aqui, esses endpoints aqui, e aí ele dá a equação aqui do círculo e ele quer o valor do R. Vamos colocar na Desmos para achar a distância. Vamos dividir por 2 para achar o valor do raio. Então aqui a gente escreve distance e então coloca os pontos. A gente acha ali 10. E aí qual é a ideia da questão? Vou voltar aqui. Como ele fala, né, que esses dois pontos são endpoints, significa que um está numa extremidade e o outro na outra. Então, essa distância aqui vai ser o raio, o diâmetro. Como ele quer o raio, a gente pega e divide por 2, só essa parte. Então, tinha dado 10 no diâmetro, o raio é 5. 2 aí, ele dá a equação, né, do círculo ali, e ele quer o tamanho também do raio. A diferença, né, é que na outra ele tinha dado 2 pontos, e aqui ele deu a equação. Para essa questão, a gente vai colocar direto na Desmos, e a gente vai conseguir visualizar melhor e achar a resposta. Então aqui, x ao quadrado mais x mais y. Então, a gente tem aqui o círculo. E aí a gente clica e a gente já vai ter os endpoints, né? São esses pontos da extremidade. E aí o que a gente nota, né? Como ele quer o radius, a gente consegue ver, né, que olhando na vertical, ou seja, olhando a coordenada do y ali, porque a coordenada do x ela não vai mudar, repara que é menos meio ali e menos meio aqui, a gente vai só fazer a diferença entre esse 9,5 e esse menos 10,5. Porque essa diferença vai dar esse tamanho todo, né? A gente não precisa nem fazer a fórmula da distância, a gente só precisa fazer essa diferença, porque aí vai ser o tamanho ali da vertical toda, e esse tamanho é o diâmetro. Tendo o valor do diâmetro, a gente divide por 2, acha o valor do raio. Então, a única conta que a gente vai ter que fazer é essa, 9,5, que a gente pode botar aqui, 9,5 menos 10,5, que é o valor do outro ali, aqui embaixo. E aí, resposta é 20. A nossa questão, então, como ali, né, 20 é o diâmetro, o radius vai ser 10. Questão 3 aí, ele dá a equação ali do círculo, ele fala que o ponto A e B está dentro do círculo, né? E ele quer qual é o possível valor do A. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar essa equação e colocar na 10. Então, x mais 4 quadrado mais... A gente tem aqui, então, a equação do círculo. Ele quer um possível valor do A, né? E, então, essa questão a gente tem que olhar o seguinte. Aqui, sem fazer conta nenhuma, a gente vai primeiro, né, olhar aqui os pontos extremos, né? 30 com 8, aí diminuindo, a gente acha ali 22. Então a gente sabe que o diâmetro é 22, o raio é metade disso, 11. Então a gente vai olhar para o centro da figura para poder visualizar aonde está o centro dela. Então, vamos pensar o seguinte.
para cima, né? A gente tem que ter 11, para baixo tem que ter 11. Aqui, se a gente aproximar um pouco, a gente vê que está indo, né, de 2 em 2 aqui. Então, a gente vai ter, né? Tá encostando aqui, né? No 8, então 2, 4, 6, 8, 10. E aí tem que ir para o 11. O 11 está aqui. Esse, então, é o nosso centro do círculo. Então, ó, é esse ponto aqui. Aí, esse ponto aqui, a gente tem que olhar as coordenadas. Então, a gente vem aqui para a figura, e aí a gente vai localizar o centro dela. Vamos olhar o seguinte. Aqui, né, tá no 8. Então, vamos subir. 2, 4, 6, 8, 10. Tem que ir para o 11. O 11, aqui, ó. Então, esse ponto é quem? 19. Porque está indo, ó, a cada 4 quadrados são 2 unidades. Então, esses dois aqui vão representar uma unidade. Subiu aqui, 19. 19, a gente começou no menos 4. Então, o ponto aqui, vamos anotar, vai ser menos 4 e 19. O ponto está fixo ali. Aí, esse é o nosso centro. O que acontece agora? A gente tem o quê? Para a esquerda, né? A gente vai estar diminuindo, então, menos 11 para cá, e depois mais 11 para lá. E aí, repara que o valor do x é que vai se alterar. Então, os nossos pontos ali vão ser menos 4, menos 11. Aí, no segundo, né, continua 19. Então, é menos 15, 19, nessa extremidade aqui. Na outra extremidade, menos 4, mais 11, e continua no 19. Então, ó, o nosso intervalo no valor do x vai do menos 15 até o 7. Tem esse intervalo. Agora, a gente vai olhar para cima. Lembrando que a gente tem, né, mais 11 aqui para cima. Então, ó, se aqui era 19, subindo mais 11, a gente vai ter um ponto extremo ali, que já está até ali, de 30. Então, o que a gente vai observar? Né? Que o y aqui vai do 8 até o 30. Então, agora a gente vai olhar as alternativas. Qual é o valor do a possível? O a é o valor do x. Então, a gente não precisava nem ter olhado do y. Só fiz com vocês para poder mostrar que caso uma outra questão pedisse do valor do a e do b ou coisa do tipo, a gente teria que olhar os dois e ver qual valor que estaria ali dentro do que ele está pedindo. Como ele só quer o do a, né, a gente só vai olhar para esses extremos aqui, né, o menos 15 e o 7, e ver qual desses números que está dentro desse intervalo, porque aí ele vai estar dentro do círculo. Então, ó, menos 16 está fora, né, porque o menos 16 estaria aqui. Menos 14 é a nossa resposta. O 11, ele está fora, porque ele é maior que 7. 19, mesma coisa. Então, resposta, letra B de bola. Essa é uma questão um pouco mais difícil, né? Você tem que olhar com cautela, pensar no centro, olhar para o gráfico e fazendo as etapas. É claro que a gente consegue fazer também o ponto do centro com a fórmula da distância, até com midpoint a gente consegue. E são outras maneiras de fazer, mas olhando graficamente costuma ser mais fácil e a gente pode resolver de forma mais rápida. Eu vou fazer usando o midpoint para a gente também ter essa opção. Então, a gente conseguiria, né, achar ali o centro fazendo da seguinte maneira. A gente tem os extremos, né? Então, aqui, 4 e menos 4. A gente, então, teria menos 4 dividido por 2. E aí, o outro ponto seria 30 mais 8 dividido por 2. Aí, a gente também consegue achar o centro aqui. Essa seria uma outra maneira, ao invés da maneira de olhar e ir fazendo olhando o gráfico. Então, a gente tem essas duas opções. E aí, a gente consegue depois, né, fazer as extremidades nas laterais ali e achar a resposta. Então, questão 4 aí, ele dá dois pontos, né, o centro ali da equação, que é 0,4, e o raio com o endpoint dele ali de 4 terços e 5. Então, aqui, visualmente, né, a gente tem o seguinte. Tem o círculo aqui, tem o ponto no centro, que é 0,4, e um outro na extremidade aqui, que é 4 terços e 5. Então,
a gente tem aqui o radius. A gente já tem a primeira parte da equação só olhando para o centro. O que a gente vai ter que achar mesmo é a parte do radius ali. Para a gente achar isso, a gente faz a fórmula da distância direto na 10. Aqui, escreve distance, bota o ponto, cinco sobre 3. Então, a gente tem, né, que o radius é 5 sobre 3. Agora a gente lembra da equação do círculo, né, que é e aí, lembrando que o h vai ser o valor do x aqui e o 4, o valor do k aqui. Caso facilite para você lembrar a fórmula desse outro jeito, a gente também pode escrever, né? x1 aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte. Ali o x1 é 0, então é x menos 0 square. Y menos 4 square também. E aqui, aí fica x2 mais sobre 9. Então, a gente vai e marca a resposta, que é a letra A. Questão 5 aí, ele dá a equação, né? E ele quer o radius do círculo ali. Então, a gente vai jogar essa equação na 10. A gente vai achar, né, os endpoints. E aí, tendo esses endpoints, a gente vai ter o diâmetro. Vamos dividir por 2, achar o raio. Então, vamos lá. Se aproxima aqui. Então, os pontos extremos ali, menos 2 e 3, menos 2 e 1. Lembrando que, como a gente vai calcular, né, o diâmetro aqui, a gente só precisa olhar para os valores do y e diminuir um do outro para poder achar. Então, ó, o primeiro valor ali é 3 e aqui é menos 1. Então, 3 menos 1, 4 é o valor do nosso diâmetro ali. E por que a gente faz isso? Só lembrando aqui, porque a gente está olhando só para a vertical, é só o eixo do y. Então, a gente não precisa, né, do valor, dos valores, né, do x. Já eles são fixos, né? São iguais, menos 2 e menos 2. O que está variando é isso aqui, que é essa altura aqui, que é do eixo do y. Por isso que a gente só usa os valores dele e consegue calcular o diâmetro ali. Então, se o diâmetro é 4, o raio da questão, né, vai ser 2. Então, diâmetro que é a letra A. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu! Quer aprender mais? No nosso curso você encontra as aulas completas com todo o conteúdo detalhado. Inscreva-se agora!